10 horas 53 minutos, 10h53. O Murilo Surian, ele agendou uma entrevista extraordinária para este sábado. Sábado nós trabalhamos com horário especial, né? Que vai das 15 para as 11 até as 11 horas e 20 minutos. Um pouco mais curtinha a edição do sábado, mas suficiente para a gente trazer um dos atletas mais importantes do atletismo brasileiro, né? Um medalhista olímpico, que é para poucos, né? E o Murilo vai bater um papo com o Claudinho, que recebeu a medalha de ouro. Mostra a medalha de ouro aí no nosso Face aí, Murilão. Mostra aí a medalha de prata, desculpe. A medalha de prata no revezamento 4x100. E Olimpíada, não é corrida em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. É uma Olimpíada, medalha de prata na Olimpíada. Para muito poucos esse trabalho e essa láurea que tem o nosso Claudinho, que está aqui. E a história dele, ela, além de ser um gigante na pista, ele que fez a prova, né? Ele não correu a última prova, mas ele que fez a prova de classificação, aliás, fechou a prova de classificação brasileira com os demais competidores brasileiros que conquistaram aí essa medalha de prata. Olha, eu acompanhava ao vivo, viu, Claudinho? Eu acompanhava ao vivo essa disputa aí e a gente não imaginava que o Brasil conseguisse chegar ao ponto que chegou. E olha, que foram 29 centésimos de segundos que o Brasil não conquistou a medalha de ouro, perdendo apenas por esses tais 29 centésimos de segundos para os Estados Unidos. E o Murilo, que agendou a entrevista, o Claudinho já está aqui, Claudinho e as meninas bonitas dele, piauiense, né? Vocês? Essas são de São Paulo? De Jaú? Eu não acredito, o Claudinho de Piauí, né? Daqui a pouquinho o Murilo vai falar com ele, porque às 11 horas, faltando 5 minutos, nós estamos abrindo o Esporte em Marcha. O nosso muito obrigado a todos pela sintonia, pela preferência, pela companhia, os desejos sinceros de um bom ano de 2021 a todos e que estejamos juntos durante todo este ano que começa agora. Porém, para o nosso espaço, ele começa, mas já começa rasgando. Uma entrevista extraordinária. Murilo Surian, bom dia, parabéns pelo trabalho, viu, Murilo? E vamos juntos neste ano de 2021 com as informações do esporte. Daqui a pouquinho vamos falar dos grandes clubes, né? Que já estão voltando ao trabalho, porque já dia 5 teremos Palmeiras e River Plate na Argentina. Depois, no dia 6, já teremos o Santos e o temível Boca Juniors. E o São Paulo, que busca a sua última esperança, ficar campeão brasileiro. Mas olha, que aos seus calcanhares tem o Flamengo, hein? Tem o Flamengo. A gente vai falar também daqui a pouquinho. E pelo que eu estou vendo aqui, o Claudinho é flamenguista, viu? É flamenguista, né, Claudinho? Mas é isso aí. São 10h56. Murilo, pois não, Murilo, fica à vontade. Vamos nessa. Bom dia, Mauro. Bom dia, Claudinho. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os amigos e ouvintes do Esporte em Marcha. Um feliz 2021 a todos, um ótimo ano. E começando aí o nosso ano já com uma baita entrevista, né? E sem mais delongas, quero dar bom dia aí ao companheiro Claudinho, agradecer aí pela presença e seja bem-vindo ao nosso Esporte em Marcha, Claudinho. Muito bom dia. Bom dia, Murilo, Mauro. Rapaz, é excepcional estar aqui, entendeu? Ainda mais iniciando o ano, né? Eu que iniciei minha carreira de treinador, né? Aqui exatamente em Jaú, né? Tive uma experiência muito grande. Enfim, meu pé está aqui em Jaú também, né? Tô lá no Piauí agora, mas minhas filhas são daqui. Tenho muitos amigos aqui, adoro essa cidade, né? Então eu nunca vou deixar de andar por aqui, né? Então para mim é sempre um prazer estar com os amigos, né? E estar aqui passeando na cidade de Jaú. É isso aí, veio para passar o Natal, né, Claudinho? E hoje mesmo já retorna para Teresina, né? Passar as festas aqui, ver minhas filhas, né? Ver alguns amigos. E hoje, daqui a pouco, né? A gente está indo ali para Viracopos pegar o voo para Teresina.
É isso aí. Claudinho, e você virou aí notícia nacional, né, com grandes reportagens ao longo do último ano, em 2020, por conta dessa história aí da medalha de prata em 2020, em 2000, né, Jogos em Sydney, lá na Austrália. Como o Mauro bem disse, a equipe brasileira ficou com o a vice-conquista, né, com a segunda colocação, só que você não estava com a medalha oficial, né, era uma réplica, e a oficial, que é a que nós estamos vendo aqui, ela veio 20 anos depois, só o ano passado, no mês de dezembro. Conta um pouquinho aí dessa história, por que tanta demora e por que só no último mês chegou essa medalha, Claudinho? Eu antes de contar que ele conte essa história, apenas de falar um pouquinho dele e como foi a disputa lá em Sydney, né, que conquistou essa medalha aí, porque o Claudinho eram 6 atletas que disputavam a Olimpíada do Brasil, né? Eram 6 atletas, né? E dentre esses 6 atletas, era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e o Claudinho era o 5º. Ou seja, ele fazia parte integrante desse trabalho. E eu queria saber, chegando lá em Sydney, com todas aquelas feras para disputar essa 4x100, que é uma prova assim, imagine, 39 segundos trocando o bastão. Como foi começar isso aí lá e qual que era a expectativa? E confiança sempre tem, né, Claudinho? Mas a confiança era tamanha a ponto de esperar essa medalha de prata, Claudinho? Na verdade a gente chega, igual você falou, né? A gente chega naquela coisa aquela expectativa de ir pra cima mesmo, de ganhar a medalha, até porque o Brasil já vinha de uma medalha de bronze na Olimpíada anterior, né, em Atlanta. Então tínhamos ali já um título a defender, né, que é um título de medalhistas olímpicos, né? Então nós ficamos ali, né, ficamos aqui no Brasil treinando durante 3 meses, todo mundo junto, né, treinando passagem de bastão, né? Então pra gente era questão de honra ir lá chegar e fazer bem o nosso trabalho, né? Fizemos várias competições pelo mundo afora antes da Olimpíada, fizemos boas marcas, né? Então nós entramos credenciados a ganhar a medalha olímpica, assim, né? Pela história do revezamento do Brasil, pelo que a gente estava treinando, né? Pelas marcas anteriores que a gente já tinha, né? Então a gente entrou, digamos que favoritos, né? Apesar que outros países com atletas muito mais velozes que nós. Se fôssemos depender da marca pessoal de cada um, a gente não entraria nem na final. Porém, a gente tinha a melhor passagem de bastão do mundo. Ainda hoje temos. A nossa passagem, que na verdade é o grande segredo de uma prova de revezamento, né? A nossa passagem era impecável, todos queriam copiar a nossa passagem, né? Então, o nosso bastão, ele não parava, ele ia numa constante, né? Parecia ali um reloginho mesmo, e aí onde nós ganhávamos tempo, né? E chegávamos sempre na frente ali, brigando pelas primeiras colocações. Foi o que aconteceu na Olimpíada. Perfeito, que legal, que legal. É uma dificuldade muito grande, porque você vem a sei lá quantos por hora que vem e botou o braço para trás assim, buscar o bastão, quase que mesmo sem olhar, né? Sem olhar. Que é isso que fez a diferença então para vocês. E não pode errar, né? Não pode errar, não. Errou já era. Babau. Porque é coisa de fração de segundos, né? Sim. Tanto é que a decisão, ela é em fração de segundos, né? Quer dizer, olha que legal você ter essa posição. Eu sempre imaginei como que eles fazem para ter esse sincronismo assim tão grande, não só o selecionado brasileiro, mas todos eles, né? O sincronismo porque na hora H não pode errar, né? É muito treino, tem que treinar muito, ficamos muito tempo treinando. Hoje, alguns países copiaram a nossa técnica, né? Então eles vieram fazer, até mesmo aqui no Brasil, fazer alguns campings de treinamento, né? Exatamente para estar para pegar o jeito da coisa, né? Aquilo que era o nosso forte mesmo. Então tal que os meninos de hoje já até bateram o nosso recorde da época, né? No entanto, os outros países também evoluíram. Então hoje a gente tem atletas, né? Inclusive uns 2, 3 atletas em condições de correr até abaixo de 10 segundos, né?
o atual recorde dos 100 metros é do Robson Caetano, 10:00. Né? E se chegarmos ali com atletas correndo, 2 atletas correndo abaixo de 10 segundos, mais 2 correndo ali 10 baixinho, vai brigar por uma medalha de ouro olímpico, com certeza, pela técnica que nós temos. Que bom. Ou seja, o Brasil auxiliou na própria evolução do esporte, né? Ajudando outros países também. Com certeza. E como é treinar competir entre os melhores, né? Porque enche os olhos, né, Mauro? Uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos. Sim, com certeza. Cara, quando você chega ali na Vila Olímpica, você fala pra si mesmo, cara, eu sou um dos melhores do mundo, eu tô aqui. É como se um jogador de futebol, comparando, né, fosse participar de uma Copa do Mundo. Né? Uma Olimpíada é a Copa do Mundo para nós. Né? Então, se você está ali, é porque você chegou a atingir o seu grande objetivo. Né? Você está ali para... Muitos vão só para participar realmente. Né? E quando você chega com uma responsabilidade maior, que é de ganhar uma medalha, chegar entre os primeiros, isso cresce muito mais. Tua autoestima vai lá em cima, né? E isso a gente leva para a vida inteira. Como foi começar o atletismo? O que é que despertou que o Claudinho começou no atletismo? A aula de educação física, né? Por isso que eu falo que o professor de educação física é muito importante dentro do nosso setor educacional. Né? Então foi dentro de aula de educação física, na escola, praticava todos os esportes, eu adorava futebol. Né? Flamenguista, como eu sou, né? Só que era perna de pau, né? Jogando dentro, jogava nada. Tentei ser goleiro, mas só se fosse de futsal, porque com minha altura ficava complicado, né? Ainda participei das seleções ali da minha escola, mas nadei, joguei basquete, vôlei, que a altura também não ajudava muito, mas foi no atletismo mesmo que eu Como que surgiu? Como que surgiu o atletismo? Nas aulas de atletismo, né, como professor de educação física, de repente eu era o mais rápido ali da turma, fui o mais rápido da escola, eu era aquele que saltava mais longe. Então, logo já estava representando a escola em jogos escolares, né? Então, meio que aconteceu muito rápido na minha vida. Em 3 meses que eu descobri o atletismo, eu já era campeão brasileiro sub-18. Eu já era o mais rápido do Brasil até 17 anos, na prova dos 100 metros. 2 anos depois, campeão brasileiro sub-20. Tudo treinando lá em Teresina, né? Depois, quando chega a fase adulta, precisa de um pouco mais de estrutura, aí eu tinha que sair de lá e vir para o centro do atletismo, né? Que é São Paulo, que vai precisar de São Paulo. Mas como que vem assim? Como que vem? Convidado? Você é campeão brasileiro 2 vezes, o melhor da região norte-nordeste, né? Os olhos crescem aqui em São Paulo, os treinadores, os clubes, então foi através de convites. Aí foi convite. Então, direto já fui para o SES, lá de Santo André, né? Treinei lá durante um tempo. Né, e depois fui participando de outras equipes, né? Competi pelo Flamengo do Rio de Janeiro, foi uma honra para mim. Né? Competi até pelo Vasco, né? Profissional, né? Tinha que ser profissional, né? Então, foi assim, minha vinda de lá para cá foi assim, através de convites. Convites, pois é, Murilo. Ô Claudinho, e a sua equipe, né, do ano de 2000 foi um marco pro atletismo, né? Vocês deixaram um legado para as próximas gerações. Analisando esse seu começo e o atletismo brasileiro hoje, você vê uma evolução no esporte ou não? Olha, em contexto, assim, no geral, meio que deu uma estagnada, principalmente no setor de participação, né? Não temos muitos atletas participando. E tudo isso começa em aulas de educação física. A nossa educação física ela deu uma regredida. Nisso os atletas vão sumindo um pouco, a gente vai perdendo um pouco para essas drogas sociais, um pouco para os jogos, né, celulares, tudo. Por isso que a gente fala que tem aquela frase formada, né, que o esporte é uma ferramenta da educação, mas também é uma ferramenta da segurança, né, uma ferramenta da saúde. Então o esporte tem que estar inserido em qualquer setor dentro de uma administração pública. Você fez educação física? Eu fiz educação física, sou formado, tenho uma pós-graduação agora em fisiologia e treinamento funcional. Então, alguns resultados do Brasil evoluíram sim, com toda essa globalização que já vem durante um tempo. Temos contatos, os contatos estão mais fáceis, a internet ajudou muito também. Com atletas de outros países, atletas das regiões menos favorecidas, as informações chegam mais rápido, os treinadores têm as informações chegando mais rápido, então os métodos de treinamento evoluíram e isso está chegando mais rápido. Então tal que as provas de velocidade melhoraram, as nossas provas de arremessos e lançamento melhorou muito, temos um arremessador de peso que é um dos melhores do mundo, foi 4º na última Olimpíada. Então a gente tem muita gente boa, mas se for ver em termos de quantidade de praticantes,
né? E a gente sabe que diminuiu. Quanto mais praticantes, melhor a probabilidade de aparecer grandes talentos, né? Então isso não acontece. Mas a nossa estrutura física melhorou também, né? Nós temos pistas melhores, né? Nós temos uma tecnologia que chegou. Meu treinador falava, Cláudio, nos dias de hoje talvez você correria até abaixo de 10, né? Porque a gente não tem a estrutura, né? Que a gente não tinha a estrutura que temos agora, né? Mas isso é normal, as coisas evoluem, né? Verdade. Hoje, Claudinho, se a gente pegar e desafiar você numa pista, você vai correr quanto? Rapaz, se for numa pista, na descida, se a gente for rolando, talvez fique até rápido, viu? Porque hoje em dia é muito tempo. Você está com quantos anos, Claudinho? Eu estou com 47 anos. Nossa, da minha idade, meu Deus do céu. Tão novo quanto eu, dá para encará-lo. Dá para brincar um pouquinho. Dá para brincar. Mas você está preparado? Não para ser velocista, mas você se mantém preparado, Claudinho? A gente tem que se manter, a gente tem que cuidar da saúde. Uma coisa que a gente aprendeu durante essa vida esportiva foi sobre saúde. E a gente, como professor de educação física, né, tenho meus alunos, trabalho com crianças e adolescentes, sou personal trainer, né, então a gente está sempre promovendo a saúde, né, isso é importante. E a gente tem que estar dando exemplo, né, tem que se cuidar também. Perfeito. Tem que estar dar exemplo para as menininhas, para as filhas. Exatamente, né? Estão aqui. Mostrar como que tem que cuidar do corpo, né? Tem aquela frase, né? O corpo é um templo, né? É um templo, então a gente tem que estar cuidando direitinho, porque é ele que vai nos levar a atingir nossos grandes objetivos. Ô Murilo, aquela primeira pergunta que eu te interrompi, desculpa até. Imagina. Faça agora, porque agora é a hora do Claudinho falar especificamente disso. Vamos lá. Eu quero que você conte, Claudinho, para nós e para todos os ouvintes da Rádio Jaurense, além da dificuldade que foi em ficar entre os 2 melhores do mundo em 2000, para chegar a essa medalha que nós estamos vendo aqui na nossa frente, né? Porque até então você estava com uma réplica. E essa, a original, veio apenas mês passado, em dezembro. Aliás, o único medalhista olímpico de 2020, né? Tivemos as Olimpíadas passadas para 2021, o único que ganhou medalha em 2020 foi você. Por que essa demora, Claudinho? O que aconteceu? A história é longa, mas vamos tentar resumir aqui, né? Vamos lá, Olimpíada de Sydney, né? Eu já fui ciente que eu era reserva naquela equipe, né? Até porque já tinha ali 2 medalhistas olímpicos de Atlanta, né? O André Domingos e o Edson Luciano e o Claudinei Quirino, que estava voando, né? Além do Vicente Lenilson, que abrindo a prova do revezamento era um dos melhores do mundo, né? Apesar que eu era o único atleta que poderia correr bem em todas as posições, né? O próprio treinador Jaime Neto, lá de Presidente Prudente, falava isso. Eu era o único que conseguia desempenhar um bom papel em todas as pernas, né? Em todas as posições. Então treinamos muito, né? Tinha o Rafael Oliveira, que também lá de São Paulo, que também aliás, ele é de Glicério, que é de São Paulo, também contribuiu muito com essa conquista. Treinamos muito, ficamos meses em Manaus treinando essas provas de revezamento, treinando nossa técnica, porque a gente sabia que se a gente ganhasse uma medalha, a gente tinha que estar com a técnica apurada, né? Nisso fui lá, o Claudinei Quirino estava correndo a final dos 200 metros, né, que coincidiu com o horário da eliminatória do 4 por 100, né? Então o reserva imediato era eu, né? Fechei o revezamento, né, que era a posição do Claudinei Quirino, né? Fui o último homem, né? Fechei bem, né? Modéstia à parte, né? Também eles me entregaram muito bem. Pegamos uma raia boa e fomos para a final, e os meninos, a gente já sabe a história, foi aquela medalha de prata. No entanto, apesar de não ter subido ao pódio, que eu não consigo entender até hoje, né, porque numa Olimpíada, o futebol, o basquete, o voleibol, os esportes coletivos, todos sobem ao pódio. Todos vão com todos. Até a comissão técnica no futebol sobe. Exatamente. E no caso do atletismo, da natação, que são esportes individuais, mas tem um revezamento que é coletivo. Também, na minha opinião, deveria subir também. Né? Porque eram 6, né? Eram 6, exatamente. E não só subiu os 4 que correram a final. Mas tudo bem, no entanto, todos tinham direito à medalha. Todos não, todos aqueles que correram. No caso, eu corri, tinham direito à medalha.
Nisso ali, eu imaginava, vão entregar a medalha para algum dos componentes ou para algum dirigente do Brasil. Nisso demorou 20 anos, essa medalha nunca chegou na minha mão. Né? Não havia chegado. E nisso, na época, foi aquela correria, porque devido à logística, a gente tinha que sair lá do estádio, que era o último dia de competições do atletismo, né? O 4% fechava o programa do atletismo naquela Olimpíada. E tinha que voltar para a Vila Olímpica, a mala já estava até pronta para ir para o aeroporto, pegar o voo e voltar para o Brasil. Né? Então foi uma correria muito grande e deixei para os dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro resolver essa situação. Nisso não deu certo, não resolveram. Fiquei atrás durante anos dessa medalha, né? Sempre assim, do meu jeito, sempre na humildade, não criando polêmicas, né? Indo até os dirigentes, né? Então foi para mim, foi dessa maneira, né? Só que, você fala com o dirigente, quando você vai saber a resposta, já trocou o dirigente, então foi meio complicado, meio conturbado com relação a isso, né? E alguns jornalistas vieram atrás, foi feito matérias e tudo sobre o assunto, né? Mas enfim, agora no último ano a gente teve um contato mais próximo com o Comitê Olímpico Brasileiro, a televisão veio atrás, né, para poder falar um pouco sobre essa história novamente. E, enfim, o COB foi atrás mais uma vez, né, e em conversas, né, com o Comitê Olímpico Internacional, reconheceram, né, o André Domingos, meu companheiro de revezamento, preparado com os outros. Fez muito legal, hein? Fez uma réplica da medalha dele. Foi muito legal. Foi feita até aqui em São José do Rio Preto essa medalha, e numa homenagem linda lá em São Paulo, numa Assembleia da Confederação Brasileira, eu fui homenageado, né? Então aquilo tirou um pouco o peso das minhas costas, né? Porque eu tinha uma medalha para poder apresentar. Agora imagina você como medalhista olímpico e fazer suas palestras, né? Se apresentar como medalhista olímpico em escolas, faculdades, instituições. Um brochezinho já tinha recebido. Um broche a gente tinha recebido, né? Eu não podia ir lá só com broche. Às vezes levava a minha medalha de vice-campeão mundial, né? A gente tem esse título também. Mas não é a mesma coisa, né? E geralmente nessas palestras, nessas aparições, a pessoa quer ver mais a medalha do que o próprio medalhista, né? O medalhista é só um detalhe. Então, eu ficava um pouco frustrado com relação a isso, né? E essa réplica veio meio que amenizar um pouco, mas não tinha jeito, ainda sempre ficava aquela... E a original mesmo. Como é que tá? Como é que vai ser? Alguém pegou aquela... As pessoas tinham alguém pegou aquela medalha, alguém roubou aquela medalha, foi só um erro mesmo. A gente nunca vai saber disso, né? Realmente aconteceu. Então foi encarado como um erro do comitê organizador daqueles jogos, né? Até porque o atleta dos Estados Unidos que correu na mesma situação que eu, né? Correu a eliminatória. Ele ganhou a dele, né? Ele foi embora para casa com a medalha de prata dele. Não correu a final, mas ganhou a dele. Ele correu na eliminatória. No próprio dia. Saiu com a medalha. No próprio dia que eu corri. E lá na premiação, a medalha foi entregue para ele. E no meu caso, não chegou até a mim, né? Aí nisso, o Comitê Olímpico agora reconheceu. Eu tive que mandar a réplica que eu ganhei do André lá para Lausanne, na Suíça. Eles queriam que eu mandasse para eles, né? A medalha ficou lá. Eu não sei, não entendi, né? Não estou devolvendo, estou entregando para eles. Quem me deu foi o André. Mas enfim, acho que eles queriam ver se realmente era uma réplica, não sei. Sei que a medalha foi para lá. Tá. Talvez eles quisessem ver se alguém não tinha pego a medalha, que entregue, porque como que ele tem a medalha, né? Eles falaram que eu não podia ficar com 2 medalhas olímpicas, que eu tinha que mandar aquela, tudo bem. Conversei com o André, falei para ele a situação, ele entendeu direitinho, né? E a medalha foi para lá. Tomara que tenha ficado no lugar dessa no museu também, né? Porque ela estava no museu. Devido à pandemia, porque geralmente quando esse tipo de coisa acontece, eles mandam fabricar outra, né? Certo. E devido à pandemia, as empresas fechadas e tudo, eles resolveram mandar exatamente uma que estava lá no museu, né, do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne, na Suíça. Aliás, foi até bom, né? Porque você pega a medalha da época, né? E a medalha está super conservada, né? Tá linda. E até pesada, né? Peguei na mão, até pesada. Até pesada, né? Até mais pesada do que a réplica, né? Mas eu fiquei muito feliz, uma cerimônia linda, maravilhosa, com a participação dos meus companheiros. Então o Comitê Olímpico Brasileiro preparou uma premiação, preparou uma festa linda, né? Em conjunto com a Confederação Brasileira de Atletismo, né? E isso foi o Comitê Internacional que exigiu, tem que fazer uma homenagem, né? Fazer uma premiação
à altura ou pelo menos bem perto, né, do que é receber uma medalha olímpica em plena Olimpíada. Mas enfim, eu me senti ali em nenhuma Olimpíada, né, porque receber uma medalha olímpica, como você já disse, não é para qualquer um, né, é muito bacana. E faz parte da sua história, né? Ainda bem que Não, você sabe veio a que, medalha. claro que se fosse no dia lá, se eu tivesse subido ao pódio, seria bom. Mas você sabe que a maneira com que ela foi te traz assim numa posição até de destaque nisso, né? Eu sempre falo, Claudinho, se tivesse que receber a medalha naquela situação e agora, rapaz, eu esperaria mais 20 anos, porque foi muito especial. Porque naquela época, pô, eu não subia ao pódio, recebia a medalha, Passava meio que ia batido. passar batido, ninguém ia lembrar de mim, apenas os 4 que correram a final, ia ser apenas um reserva que está ali com a medalha olímpica, que nunca apareceu. Né? E de repente... Embora você tenha corrido na classificação. Aliás, você foi o último a passar, você que passou a linha de chegada, né? Exatamente. Na classificação, que foi primeiro lugar, inclusive, né, Claudinho? Exatamente. Então isso todo mundo tem que saber. Tem que saber. E você não era um reserva lá, não. Ele foi passear, né? Não, Saiu ele suave, não era um né? reserva se caso acontecesse. Não, ele efetivamente correu, ele fazia parte integrante, por isso o merecimento da medalha, né? Digamos que era um reserva de luxo. Não, mas mesmo porque qualquer dor de cabeça que der em um lá, você tem que estar no mesmo nível deles. É tão tal que 3 anos depois do Campeonato Mundial em Paris, né, eu já como titular, fechando o revezamento, nós fomos vice-campeões do mundo, né? Na Olimpíada de Atenas, né? Foi a minha segunda Olimpíada, eu fui para Atenas, 2004. Fomos para a final, eu abri o revezamento dessa forma, como titular. Infelizmente não ganhamos a medalha, né? A idade já tinha chegado para todos nós, né? Era o mesmo time, mas a gente estava lá na final dando trabalho. Ah, que bom. O Hamilton Chaves, que é nosso parceiro aqui, ele está ouvindo o programa, ele escreveu assim, deixa eu pegar o que o Hamilton Chaves escreveu. Cadê? Tá aqui, ó. Abração ao Claudinho, ser humano sensacional. O Hamilton é gente boa. Tá aqui mandando para você. Um abração para você também, Hamilton. Ele está sempre aqui com a gente. Uma das grandes pessoas que conheci aqui em Jaú. E aqui você fez grandes amigos, né, Claudinho? Porque aqui nós estamos com a nossa live também. Várias pessoas te mandando abraços. José Ademir Lopes, o Marcos Marmol, o José Albino, o meu amigo Alex Patrick também está por aqui. O Fabiano Lupe, que é de Bocaina, diz que conversou muito com você lá no Municipal, nas corridas. Ele é professor de educação também física. Educador físico. Lupe. O Celso Vec também está por aqui. O Pete, nosso grande ídolo, ele escreve. O Douglas William também, excelente posição. E o pessoal concordando aí com a sua frase que esporte é vida e instrumento de mudança social, né? Porque aqui tem bastante educador físico acompanhando aí a nossa entrevista, como é o caso do próprio Fabiano Lupe, como o Mauro citou. E hoje a gente tem um projeto, quer dizer, esse projeto, Cidadão Olímpico Correndo na Frente, um projeto social de atletismo, né, de iniciação ao atletismo, que iniciou aqui em Jaú. O grande objetivo era esse, cara, era trabalhar com o social, né? Se vai aparecer algum atleta olímpico, não, isso é consequência. Mas, nossa, é muito gratificante os pais de uma criança, de um adolescente chegar, Claudinho, a gente está muito feliz, como melhorou dentro de casa, como melhorou dentro da escola, e esse é o objetivo de um professor de educação física, um objetivo que eu tenho como ex-atleta, né, porque a gente sabe das dificuldades, né, que a gente teve, a gente sabe das dificuldades de hoje que um atleta tem para poder se sobressair, né, não mudou muita coisa não, muita coisa melhorou, outras não, algumas até pioraram, né, então a gente sempre está aí nessa luta constante para estar melhorando o esporte, para estar melhorando, contribuindo, né, com a sociedade brasileira. Eu até, numa matéria que estava no Globo, no portal da Globo, que aliás foi uma matéria muito completa, né? Tudo isso que você está falando, essa matéria foi exibida e tal. E no final da matéria, onde você dá aula lá, um menininho de óculos, eu estou tentando até achar aqui, ver se eu consigo achar o menininho aqui, a gente vai colocar no ar aqui. Ele dizendo que ele não acreditava que o Claudinho, ele falou, eu preciso me beliscar, praticamente isso, para dizer que o Claudinho, medalhista olímpico, é meu professor aqui. O menino acabou dando essa entrevista, não sei se eu vou conseguir achá-la aqui, que é isso que você falou, que os pais, né, se sentem assim, seguro com os filhos, tendo um trabalho
de excelência, né? Porque não é simplesmente o Mauro Rafani lá ensinar. O Mauro corre, eu não vou agora contar vantagem aqui, Claudinho, mas eu corro barbaridade. Mas eu ensinar lá é uma coisa, e o Claudinho ensinar lá é outra. Então é isso que vale, né? Você vê o menininho falando nessa matéria aqui, eu não, agora que eu fiquei sabendo que era o Claudinho, medalhista olímpico, eu não acreditava que ele era meu treinador, assim, todo espantado, né? E todo orgulhoso, inclusive, de tê-lo como professor, né, Claudinho? É verdade. E a gente, quando vai ter contato com essas crianças, a gente fala um pouco da história, né? Mas não vai tão a fundo, né? A gente deixa eles descobrirem, né? Por si só. Né? Então é o Marcos Vinícius que está falando. É o menino lá de um bairro, né? Que é muito complicado, o bairro onde ele mora, né? Então trabalho como voluntário nessa escola. Então é muito legal estar trabalhando com essa criançada e ter o reconhecimento deles, né, e dos pais e da própria escola. Isso que é o bacana. Tem prazer em estar trabalhando com essas crianças. Bom, Mauro, só para finalizar e aproveitar o gancho, até serve como exemplo, né, para espelho, né, porque se não... Além de todo o lado social, você conheceu o mundo através do esporte, né? Atenas, Sydney, vice-mundial na França. Então rodou o mundo por meio do esporte. Então também dá essa esperança para os mais jovens, né? Também serve de espelho para eles que o esporte, além de todos os benefícios, pode de fato proporcionar voos incríveis que uma profissão comum não proporcionaria, né? E é nessas viagens pelo mundo que a gente percebe, né, que a gente acabou vendo que o Brasil está muito atrasado, né, com relação a isso, né? Lá fora o pessoal leva o esporte como coisa séria mesmo, né? Então existe uma política esportiva nos outros países, né? Então a gente tenta vendo isso, né, que a gente tenta fazer o mesmo, né, pelo menos chegar perto disso, né? Porque aqui no Brasil não é fácil trabalhar com esporte, né? Eu lembro que, só contar uma historinha aqui rapidinho, que fui em uma cidade da Alemanha, né, competir em um meeting internacional, numa cidade de 80 mil habitantes. O estádio que eu fui competir cabia 30 mil pessoas, e o estádio estava lotado, né, para assistir aquela competição de atletismo. E qual o principal esporte na Alemanha? É o futebol também, né? E o estádio de atletismo lotado. Detalhe, pago para poder entrar, para poder assistir, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nossas competições nem de graça, né, nem grátis, o pessoal vai assistir. Por quê? Porque não existe aquela cultura, nossa cultura está totalmente voltada ao futebol, né? E lá fora, principalmente na Europa, é diferente, né? Existe uma cultura esportiva, né? Não é só a cultura somente de um esporte, uma cultura esportiva onde valoriza todos os esportes. Perfeito. Eu ia fazer outra pergunta e acabou fugindo. A gente fica prestando atenção no que o Claudinho fala, a gente acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio. Mas a gente vê que você hoje ainda vive do esporte. Você vive do esporte. Você tem um patrocínio da Caixa Econômica, é isso? Ainda ostenta esse patrocínio? Sim, infelizmente o patrocínio do projeto não tem mais, né? Não tem mais. Mas eu faço parte do programa Heróis do Atletismo, que é da Caixa Econômica, né? Em conjunto com a Confederação Brasileira, né? Que são todos aqueles atletas medalhistas olímpicos que encerraram a carreira, atletas medalhistas olímpicos e campeões mundiais que encerraram a carreira, né? Então nós faço parte de um grupo, né? Esse grupo seleto, onde viajamos o Brasil inteiro dando palestras, né? Dando clínicas, né? Promovendo saúde, contando um pouco da nossa história, né? Incentivando a criançada, motivando professores de educação física, dando palestras motivacionais em empresas, né? Esse é o nosso trabalho, né? Esse ano que passou, né? Devido à pandemia, a gente praticamente não viajou, foi tudo através de lives, né? Tudo online, mas enfim, a gente trabalhou bastante também. E esse é nosso papel hoje, né? Então espero que demore por muito mais tempo esse patrocínio, né? Essa parceria com a Caixa, para que a gente continue levando para o nosso Brasil um pouco da nossa história, né? Fora isso, estou lá em Teresina, tenho alguns atletas que trabalham em alto rendimento, né? E tenho atletas particulares, né? Que trabalham com treinamento funcional também. Então, graças a Deus, estou muito bem procurado lá em Teresina para desenvolver esse trabalho.
Então está sendo muito bacana, muito legal. Trabalhar é minha vida, né? Trabalhar com o corpo, trabalhar com o físico, trabalhar com o esporte, né? Foi o que eu aprendi durante toda a minha vida e espero estar passando isso também para os meus alunos, né? Para minhas filhas, para o meu filho. Eu acho isso muito bacana. Perfeito. Claudinho, nós já estouramos o horário, o nosso programa vai até às 11h15, já são 11h27. Quer dizer, como a gente cobra para fazer entrevistas, vai ficar o custo maior para você, porque era até às 11h15 e agora está 11h27, então pode enfiar a mão no bolso vocês duas aí que vocês vão ter que ajudar, viu? Aqui é que nem o Faustão. Você sabe que no Faustão o caboclo para cantar lá, para lançar uma música, tem que pagar, né? E aqui também, viu? Claudinho, muito obrigado pela sua visita. Parabéns mesmo, é um prazer tê-lo aqui. Você que já era freguês aqui da rádio, que já esteve aqui, mas nesse momento especial assim, o nosso muito obrigado por ter vindo e que Deus te ilumine sempre. O que eu ia dizer é o seguinte: toda pessoa, todo atleta, pode ser pessoa, numa outra atividade, ou um atleta, ninguém consegue chegar ao ápice, ao topo de uma coisa, se não tiver uma regra e ser uma pessoa diferente. Sempre falo que condenam o Neymar por isso, condenam o Romário por aquilo, condenam esse por aquilo. São pessoas especiais, são seres humanos especiais. Por isso que eles atingem esse objetivo e chega ao topo das coisas. Por isso você está de parabéns. Você, assim como tem recebido aqui várias pessoas, você é uma pessoa especial. Por isso que nós agradecemos demais sua presença aqui. Eu que agradeço e para mim é muito especial estar aqui, né, compartilhando um pouco dessa bela história, né? Eu sempre, quando é que eu vou em Jaú para poder estar contando um pouco dessa história, estar mostrando minha medalha lá também, né? Porque muita gente aqui compartilhou da minha angústia de não ter a medalha original, né? Então para mim está sendo muito especial estar aqui e que bom que foi aqui na Jauense, que, né, tem um show de audiência, tem muita gente aí ouvindo, assistindo bem, né, pelo Facebook. Então fico feliz em estar aqui e obrigado pelo convite, Murilo, né? Então está sendo muito bacana mesmo. Muito obrigado. Vamos embora? Vamos nessa. Não vamos falar de futebol hoje mesmo, porque está tudo quieto, né? O nosso programa foi todo ele coberto com a presença importantíssima do Claudinho aqui. Que honra. E nós fechamos aqui o nosso programa de hoje. Como você diz, né? No país, o país do futebol, nós demos o espaço exclusivo do nosso programa, que tínhamos Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo e todos os outros, Libertadores da América, Copa do Brasil a falar. Dedicamos o espaço total aqui. Queríamos até pedir escusas aí ao companheiro José Henrique Teixeira, que extrapolamos o horário aqui, mas por uma boa causa. Muito obrigado. Murilo, vamos embora. Grande abraço a todos, um excelente 2021. Obrigado novamente ao Claudinho e um ótimo final de semana a todos os jauenses. Muito obrigado, Claudinho. Vai com Deus. Vai com Deus. Tá aí, gente, até segunda-feira não. É segunda-feira, hoje é sábado, né? Até segunda-feira, quando a gente volta trazendo outras informações do esporte. Vem chegando José Henrique Teixeira, Milton Araújo Dias e o Jornal da Cidade. A Rádio Jauense apresentou Esporte em Marcha. Começou mais um ano e todos os objetivos e metas estão renovados. Que o ano de 2021, todos os desejos sejam realizados e que possamos viver ao lado de pessoas verdadeiras que realmente faz nossa vida melhor. Que o nosso ano novo comece sendo abençoado por Deus e que nossos passos e decisões sejam guiados e protegidos por Ele. Feliz Ano Novo! Uma mensagem da Jauense, a sua rádio. ZYK 602, ondas médias 820 kHz. Rádio Jauense. Jaú, estado de São Paulo. Jauense, a primeira da cidade.